Hoje é um culto de ação de graças, só temos a agradecer, então vou pregar sobre isso. Seja grato. Capítulo 17, verso 12, diz o seguinte: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, Jesus ele estava indo aqui para Jerusalém, mas ele não tomou o caminho de costume. Havia um caminho que era o melhor caminho para se chegar até lá, mas Jesus ele escolheu ir pelo leste, que era um caminho que passava por Samaria e Galileia. Era um caminho onde os judeus não passavam. Por quê? Porque ali haviam aldeias de pessoas que estavam à margem da sociedade. Ali haviam pessoas que se afastaram da sociedade por questão de religião ou de doenças. E nesse caso aqui, esses homens eram leprosos. E como todo mundo sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora, se um são tocasse no impuro, ele se tornava impuro também. Então por conta disso, os judeus eles não caminhavam por ali. Mas Jesus de repente decidiu: vamos por esse caminho. E ele mudou a rota e, passando pela aldeia, onde só haviam leprosos ou pessoas que estavam distantes por conta de uma diferença religiosa, passando por ali, aqueles homens gritaram: Jesus, mestre. Por que eles gritaram e não se aproximaram? Porque eles conheciam a lei. Havia uma determinada lei que eles tinham que permanecer pelo menos a 15 metros de distância de uma pessoa sã. Eles não podiam se aproximar de Cristo. Então eles vieram gritando: Mestre, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, movido por compaixão, parou. E ele deu alguns comandos a esses homens. E o que me chama a atenção é que ele não diz: seja curado agora. Ele diz: vai e se apresenta ao sacerdote. E a palavra diz que no caminho eles foram sendo curados. Agora perceba, os homens tinham lepra. Lepra é algo visível. Se no caminho eles foram sendo curados, eu creio que todos eles perceberam que estavam sãos. Só que dos 10, apenas um retornou. E Jesus ainda chama a atenção: é verdade isso? 10 foram, mas só um voltou. Sabe, o que nós precisamos ter na nossa consciência é que precisamos ter nossos corações movidos por gratidão. Sem gratidão, portas não serão abertas. Porque um coração grato abre portas. Da mesma forma, um coração ingrato fecha portas. Nós falamos muito de bênçãos e tudo mais, mas entenda, nem tudo é uma questão sobrenatural. Nem tudo é uma questão de dons. Nem tudo é uma questão de autoridade. Às vezes, só é preciso uma atitude de gratidão, para que as coisas funcionem, para que as portas se abram, para que os caminhos se alarguem. E perceba, dos 10 que foram, um voltou. Os 9 que continuaram adquiriram o quê? A cura. Eles não eram mais leprosos, mas aquele que retornou, ele conseguiu a cura e a vida eterna. Porque aquele que tem um coração grato sempre consegue ir além. Aquele que é movido por gratidão sempre consegue ir além. E aquele homem, voltando para glorificar o nome de Deus, ele recebeu algo que os outros não receberam: vai, a tua fé te salvou. E isso me chamou a atenção, porque por muitas vezes nós vemos até Deus buscando o quê? Prestígio, bênçãos, coisas pessoais e egoístas que a gente está acostumado a pedir nas nossas orações. Então nós pedimos aquilo que queremos, Deus nos abençoa assim. E aí? Qual é a atitude que eu vou tomar com aquilo que eu ganhei da parte de Deus? Esse um que retornou, ele glorificou o nome de Deus. E ele se prostrou em terra. E aqui eu percebo 3 passos da gratidão. Um deles é a aproximação. Ele não podia se aproximar de Jesus devido à sua lepra. Mas a partir do momento de cura, a palavra diz que ele retornou, se prostrou aos pés de Cristo e o exaltou e o glorificou. Sabe, tem uma historinha de um homem, um jovem. Ele estava passando e, sem querer, ele prendeu o pé no trilho, no caminho do trem. E ele começou a clamar a Deus. Deixa eu te falar, tem situações que não existe nem ateu.
tem situações que instantaneamente nós clamamos por Deus. E aquele homem começou a clamar por Deus: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu tenho que sair daqui. Ele começou a ouvir o barulho do trem, o trem estava vindo em sua direção, ele começou a clamar mais alto: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu preciso sair daqui, me ajuda, envia alguém. E de repente, milagrosamente, ele conseguiu soltar o pé. Ele saiu e disse: ó, Senhor, não precisa mais me ajudar não, já consegui. E às vezes é assim que a gente faz, é assim que a gente age. As coisas acontecem e nós acreditamos que foi a nossa habilidade, que foi a nossa força, que foi o nosso braço. Mas nós precisamos dar graça àquele que é de direito. Porque aquele um voltou e deu graça a quem era de direito. Nós precisamos ter o coração movido por gratidão. Porque todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade. E se eu não tiver um coração grato a Deus, Ele não vai conseguir se mover em níveis maiores em sua vida. Porque, como eu disse, um coração grato abre portas. Para que eu viva o novo de Deus, eu preciso ter um coração grato, eu preciso proferir palavras de gratidão. Os céus precisam ouvir isso. Agora, deixa eu dizer algo. A nossa gratidão tem que ser movida ao Senhor, sim, mas também aos homens. O nosso coração ingrato e egoísta, por muitas vezes, fecham portas com pessoas. E não foi o diabo, não foi Deus. Foi apenas você. Fecham portas com pessoas porque não tiveram a atitude e a humildade de reconhecer: aquele cara me ajudou. Porque não temos muitas vezes a humildade de reconhecer que nós não conseguiríamos alcançar o que alcançamos se não fosse pela ajuda de fulano, se não fosse pela ajuda de ciclano. E sabe, querido, quando nós acreditamos em algo e somos gratos àquilo ou àquele, nós correspondemos. Porque não tem como, sabe? Quando alguém faz algo de muito bom para a gente, que nos ajuda de algum nível, em alguma forma, é automático. Nós criamos uma consciência de dívida. É automático. A gente tem a concepção de que temos que devolver aquela gratidão. Às vezes foi apenas uma atitude movida em amor mesmo, sem esperar nada em troca. Mas nós automaticamente criamos a ideia de que precisamos devolver aquilo. Se alguém te presenteia, qual é a sua atitude? Eu preciso dar de volta. Se alguém te abençoa de alguma forma, a sua reação natural é querer fazer de volta. Porque cria-se uma dívida. E nós temos uma dívida de gratidão com Deus. Nós temos uma dívida de gratidão com o Pai. E por que não correspondemos de tal forma? Porque Deus deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, ainda pecadores. E nós, a partir disso, criamos uma dívida de gratidão com o Pai. Todos os dias, se levantamos e se acordamos, é porque Ele nos deu graça, é porque Ele nos sustentou, é porque Ele nos abençoou. Nós precisamos ser gratos a isso. Nós precisamos ser gratos pelas pequenas coisas. Ah não, isso foi tão pequeno, passageiro. Nós não podemos passar despercebidos as coisas pequenas. Porque os pequenos sinais, são prerrogativas de grandes bênçãos. O profeta viu no céu uma pequena nuvem. Era apenas uma pequena nuvem, mas por trás daquela pequena nuvem havia uma grande chuva em meio à seca. Deus está dando sinais o tempo inteiro do que Ele quer fazer e de como Ele quer fazer, e nós passamos despercebidos. Por quê? Porque são sinais pequenos. Quando a palavra diz que se formos fiel no pouco, Ele nos colocará sobre o muito, funciona da mesma forma no que diz respeito ao seu coração. Se eu agradecer o pouco que tenho, com toda certeza, eu terei motivo para agradecer por grandes coisas. Porque, cara, entenda uma coisa. Se o meu coração não for movido por gratidão, ele vai ser movido por ingratidão. Não existe meio termo. Ou eu sou grato, ou eu sou ingrato. Ou eu agradeço com as minhas palavras, ou eu murmuro. Não existe meio termo. Ou é um, ou é outro. Como eu estou agindo? Então, um dos passos é me aproximar. E caiu aos seus pés, prostrando em terra, dando-lhe graças. Porque gratidão gera aproximação. Quando eu sou grato em relação a alguém, o meu desejo é estar próximo daquela pessoa. Não é pelo que ele tem para me dar, mas porque a sua atitude gerou em mim honra e admiração. Porque a sua atitude gerou em mim respeito. E quando alguém, e eu vou dar o exemplo do pastor, se eu tenho hoje respeito e admiração por ele, não é porque ele é o pastor Timóteo. É porque eu conheço o pastor Timóteo e o Luciano Timóteo. E porque eu aprendi a honrar e admirar
o que ele carrega e o que ele faz. E eu tenho certeza em que em diversas áreas da sua vida tem alguém que em algum momento lhe ajudou. Tem alguém que em algum momento se moveu para lhe abençoar. E será que essa pessoa que lhe ajudou naquele momento mais difícil, você o carrega em seu coração com gratidão, ou você simplesmente esqueceu aquela atitude e passou em branco? Eu não posso deixar essas pequenas ações morrerem ao longo do tempo. Eu preciso guardá-las. Eu preciso lembrar dessas pessoas. Eu preciso ter em mente todos aqueles que me ajudaram no percurso. Aqueles que atrapalham a gente até esquece. Aqueles que atrapalham a gente até deixa passar. Mas os que ajudaram não. Esses têm que permanecer. Porque em algum momento, você vai se mover para abençoá-los. E isso precisa ser algo guardado em você. Sabe, o meu desejo é abençoar muita gente. Não é porque pelo que eles fizeram por mim, mas porque é uma dívida de gratidão pelo que eles fizeram. A palavra diz: em tudo dai graças. Não é por tudo, é em tudo. Se você se machucou, se você está doente, você vai agradecer pela doença? Não. Se você perdeu o emprego, você vai agradecer por isso? A palavra não ensina a agradecer por tudo, mas em tudo. Eu não vou agradecer pelo deserto, mas em meio ao deserto eu dou graças. E Ele vai me sustentar. Porque quando eu agradeço, eu estou reconhecendo que independente da circunstância, independente da situação natural, há uma condição espiritual. Quando eu dou graças a Deus em meio ao deserto, eu estou confessando que a minha dependência, a minha confiança está nele. Porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas a minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Aleluia. É nisso que eu preciso crer, e é essa palavra que eu preciso agarrar. Um coração grato o tempo inteiro. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Em Colossenses 1,12 diz o seguinte: dai graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Efésios 5,20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3,17, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4:2. E 1 Coríntios 10:31, que eu acabei de citar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe, a palavra honra, ela vem do grego timi ou taime. Ela, para os gregos, para os judeus, ela é uma valorização. Quando se fala timir para um grego, ele pensa em algo tão valioso quanto o ouro: apreciação, estima, respeito, um olhar favorável, um valor. Honrar é você tratar com distinção. Quando eu honro alguém, ou a ação daquele alguém, para um judeu, isso é algo tão sério que para ele aquilo é mais valioso do que o próprio ouro. Não é apenas uma atitude em branco, ou não apenas uma pessoa qualquer. É mais valioso do que o ouro. Então, quando eu falo de honrar alguém, quando a Bíblia fala de honrar alguém, é dentro desse conceito e é nesse nível. Não é eu simplesmente dizer: eu dou graças a Deus por fulano ou por ciclano. Não é simplesmente dizer: obrigado, Senhor, pela vida de fulano. Não, é você demonstrar isso. Porque se o coração, se as nossas ações, elas são um reflexo do nosso coração, um coração grato, ele vai consequentizar em ações de gratidão. Se eu sou grato a Deus pela vida de alguém, as minhas ações têm que corresponder a isso. Quem é grato a Deus por essa igreja e por essa casa? Quem é alimentado nesse lugar? Quem é abençoado nesse lugar? E qual é a nossa ação de gratidão em relação a isso? Eu vou investir na casa do Senhor. Com o meu tempo, com as minhas finanças. Eu vou investir na casa do Senhor. Eu vou investir no homem de Deus. Essa é a ação de gratidão movida pelo nosso coração grato. Mas se eu digo que sou grato e eu não faço nada correspondente a isso, me desculpe, você está enganado, você não é grato. Você é um ingrato. Porque o ingrato, ele tem o velho costume de esquecer as coisas. Ele esquece aquele que passou por nossa vida. Ele esquece aquele que o ajudou no momento mais difícil. Eu lembro de uma vez que eu tinha uma liderança, eu nem era daqui ainda, tinha uma determinada pessoa que exercia liderança sobre mim, e essa pessoa ela ajudou muitos outros, inclusive pessoas com depressão.
E dentro dessa rede de pessoas com que ele ajudou, um desses homens postou na rede social, agradecendo a muitos irmãos que o haviam ajudado no seu percurso. Só que dentro desses muitos irmãos que ele citou, ele esqueceu de citar o nosso líder, que foi aquele que mais o ajudou. E eu lembro que o meu líder naquela época, ele chegou e ficou indignado. Ficou, como é que pode? Eu ajudei tanto, eu me esforcei tanto, eu me entreguei tanto, agora ele agradece, todo mundo esquece. Esquece daquilo que eu fiz. Um coração ingrato. E não foi porque ele esqueceu, não, porque ele não quis colocar mesmo. Um coração ingrato. Mas quando eu entendo, cara, que eu sou movido por gratidão, eu exerço gratidão nas minhas ações. E o segundo ponto, lembrar. Salmo 103, verso 2 diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe, eu preciso trazer à memória todos os benefícios de Deus na minha vida. Por quê? Porque nos momentos difíceis, quando eu lembro de tudo que o Senhor fez, aquela lembrança, aquela memória vai me dar forças e vai alimentar a minha fé para continuar em frente, entendendo que independente da situação, o Senhor não me abandonou. Que independente da circunstância, Deus continua sendo Deus. Deus não muda, Ele é imutável. E se o Deus que me ajudou lá atrás e me sustentou lá atrás, por que Ele simplesmente vai deixar de fazer agora? Ele não vai. Mas talvez eu precise hoje tomar uma atitude que eu não tomei lá atrás. É vendo toda a situação, é o mundo caindo ao meu redor, mas crendo que a mão do Senhor me sustenta. E em meio a essa situação, o que é que eu devo fazer? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o meu provedor. E começar a declarar a palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que me sustenta. Obrigado, Senhor, porque apesar dessa situação, o Senhor é o meu Pai, que nunca vai dar, que nunca vai deixar o seu filho faminto. Porque se Jesus disse, se os seus pais que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Senhor, quanto mais o Senhor, Pai. Mas qual é o nosso problema? Nós esquecemos disso. Sabe, aquilo que Deus fez lá atrás, Ele pode até não fazer da mesma forma. Ele pode até não aparecer da mesma forma, mas Ele com certeza vai fazer. Mas qual é o nosso problema? A gente espera que Deus se manifeste da mesma forma que aconteceu lá atrás, com a mesma provisão, da mesma maneira. E se não for assim, Deus não está agindo. Existe uma multiforme graça. Deus opera de várias formas e em de vários níveis. Eu não preciso me preocupar como acontece a conexão elétrica para que as lâmpadas liguem. Eu só preciso entender uma coisa: se eu apertar o interruptor, ela vai ligar. Então pare de se preocupar com o processo, apenas entenda uma coisa: se você confessar e crer, Deus vai fazer, ponto, acabou. Pare de se preocupar o como está com Ele. Agora a execução é com você. Você tem que confessar e agradecer. Profira palavras de agradecimento, de gratidão em todo o tempo. Porque o que Deus quer é se mover a seu favor. Mas Ele não se moveu com o povo de Israel da forma que Ele queria por causa da ingratidão. Não foi porque Ele quis. Mas o nosso coração trancado impede o agir de Deus. Existe uma lei chamada lei do foco, ou lei da atração. Ela diz que tudo aquilo que eu foco se expande. Tudo aquilo que eu dou atenção cresce. Ou seja, se eu reclamo, eu vou ter mais motivos para reclamar. Quanto mais eu murmuro, eu vou ter mais motivos para murmurar. Agora, do contrário é verdadeiro. Quanto mais eu agradeço, mais motivos eu terei para agradecer. Quanto mais eu agradeço, mais motivos eu terei para agradecer. Essa é a palavra de Deus. Cara, se eu sei que isso é uma verdade, no momento da angústia, no momento da frustração, no momento da dor, agradeça. Em tudo, dai graças. Em tudo. Sabe, eu fico pensando, a palavra diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Não foi uma atitude impensada, não foi um acaso, nem foi as circunstâncias. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. 40 dias, com fome. Eu creio que ele bebeu. Eu acredito nisso. Mas ele ficou sem comer. A palavra especifica isso. 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Diversas vezes. E eu fico pensando, Jesus pensou que Deus o abandonou? Em momento algum.
Em nenhum momento da trajetória de Cristo, por mais difícil e dolorosa que fosse, ele confessou ou levantou a possibilidade de Deus ter o abandonado. Paulo, ele chegou em uma cidade, curou, manifestou o poder de Deus. Ele e Silas, se eu não me engano, e aquelas pessoas começaram a dizer: nossa, é Júpiter que está aqui, é o Deus Júpiter. Só que naquela mesma cidade que ele operou e manifestou o poder de Deus, ele apanhou, ele foi surrado a tal ponto de ser jogado para fora da cidade como morto. Em nenhum momento eu ouvi Paulo levantar a possibilidade de Deus ter o abandonado. Paulo e Silas foram presos porque libertaram a mulher. Libertaram a mulher de uma ação demoníaca, eles foram presos. Em nenhum momento eu vi eles levantarem a possibilidade de Deus terem o abandonado. Muito pelo contrário. Na prisão, eles levantaram a sua voz e adoraram. E agradeceram a Deus. E o que aconteceu? Quando eles começaram a adorar, as prisões foram abertas. Eu vou repetir. Às vezes, não é necessário uma ação sobrenatural. Às vezes, não é necessário que o homem de Deus aponte o dedo para você e te diga algo. Às vezes, a única coisa que você precisa fazer é agradecer. É exaltar e glorificar o nome de Deus. Porque quando tudo que você fala, você atrai. Quando você glorifica e exalta o nome de Deus, você está atraindo isso. Então Ele vem e quebra as algemas e abre as cadeias. E aí sim você vê o milagre acontecer. Porque eu não posso esperar pela alegria e pelo milagre para ser grato. Primeiro eu sou grato e a minha gratidão vai atrair o milagre e a felicidade. A minha gratidão, o meu coração grato, as minhas ações de gratidão vão atrair o favor de Deus. E eu preciso ser grato. Para de reclamar. O povo reclama demais. O povo reclama de tudo. Ah, essa decoração. Sei não, essa decoração não tá do jeito que eu pensei. Você contribuiu com quanto? Para de reclamar, pô. Para de reclamar de tudo, velho. Quanto mais você reclamar, mais motivos você vai ter para reclamar. Quanto mais você reclamar, mais motivos você vai ter para reclamar. Ah, minha vida está dando tudo errado. Claro, olha o que você está declarando, olha o que você está dizendo. Ah, meu casamento está ruim, meu casamento está dando tudo errado. Claro, olha o que você está dizendo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer a solução, frisando o problema. Mas para alcançar a solução, eu preciso focar na solução. Para alcançar a solução, eu preciso focar na solução. Não se soluciona. Eu não posso querer pagar as minhas dívidas pensando nas dívidas. Eu preciso pagar as minhas dívidas pensando no dinheiro. Se tudo que eu penso, eu atraio. Porque a palavra diz o seguinte: como você imaginou no seu coração, assim é. Tudo que eu penso se materializa. Isso é um fato. Qualquer um coach ou sei lá o que lá fora vai te dizer isso, mas a palavra já está aqui, ó. E ela diz que tudo que você pensar, assim vai ser, ponto final. Quem decide a sua vida e seu destino é você. Quem decide a sua caminhada é você. A decisão é sua. Como você quer seguir em frente? Como você quer sair desse buraco? Como você quer alcançar o novo de Deus? Comece a pensar isso. Comece a declarar isso. E ainda que de repente no seu coração esteja lá algo lhe dizendo que não, bata de frente com isso, com a palavra de Deus. Diga: não, a palavra de Deus diz isso. E todas as vezes que o diabo quiser lançar algo contrário, você vem. Porque Jesus, ele venceu o diabo no deserto com a palavra. Não foi com achismo, não foi com eu te repreendo, Satanás. Foi com a palavra de Deus. Porque a palavra, ela me garante e ela me sustenta. Porque a palavra, ela é luz para os meus caminhos. Porque é a palavra que é o meu guia. E essa palavra que é o meu guia, que trilha o meu caminho, que pavimenta o meu caminho, ela vai me prover e me sustentar. Só que a palavra, querido, aqui são palavras, mas aqui é poder. A palavra proferida, ela é poder. Se eu não proferir a palavra, são apenas palavras. Não adianta eu dizer que conheço a Bíblia, porque Satanás conhece mais que você. São apenas palavras.
Aleluia. Terceiro ponto, expressar. Os 9 leprosos, eles gritaram pelo milagre. Todos eles. Mas eles se calaram para agradecer. Apenas um retornou. Todos gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha a nossa condição, olha a nossa debilidade. Todos leprosos. Mas dos 10, 9 se calaram para agradecer. Sabe, eu acho que todo mundo conhece alguém assim. Aquelas pessoas sanguessugas. Elas só aparecem para pedir. Elas só aparecem para pedir, mas nunca vêm para agradecer. 2 filhas, dar e dar. Irmãos, se afaste dessas pessoas. Se afaste dessas pessoas. A gente tem que buscar se cercar de pessoas que falem a mesma língua que a gente. Eu preciso buscar me cercar de pessoas que pensem da mesma forma que eu, biblicamente falando. Porque cada cabeça é um mundo. Mas eu preciso entender que a minha companhia, as pessoas que estão ao meu redor geram sobre mim influência. E se essas pessoas geram sobre mim influência, a que eu estou sendo influenciado? Se você está caminhando com alguém que só faz murmurar, que só faz reclamar de tudo, se afaste. Ela não está agregando em nada para você. Se afaste. Se ela quiser andar com você, ela tem que andar da forma que você anda. Mas não ande com ela, ou você vai ter que se adaptar à forma que ela anda. Essa é a verdade. Então, gratidão, ela me leva a expressar. Um coração grato sem expressões, ele não é um coração grato. Sabe por que Deus trabalha dessa forma? Tem que ter expressão. Não tem como um coração de um adorador não ser expressivo. Aqueles que têm um coração de adorador se expressam. E cada um se expressa no nível em que foi perdoado e amado. Porque só você, cada um de vocês aqui sabe de onde veio, de onde o Senhor lhe tirou. Só vocês sabem o nível da dor que vocês suportaram para estar aqui, brother. Só vocês sabem. Só vocês podem definir o quanto vocês podem e devem se expressar diante de Deus. E ninguém pode lhe impedir disso. Se expresse. Se expresse com gratidão. Se expresse com amor. Se expresse em adoração. Porque é isso que Deus quer de você. Pessoas autênticas. Sabe quando a palavra diz assim: em todos os lugares, levantem as vossas mãos santas. Em todos os lugares. Imagine, no meio da rua. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Tu és santo. Em todos os lugares. Deixa eu te falar uma coisa. Murmuração. Eu vi essa frase, eu achei interessante. A ingratidão, ela é irmã da miséria e da esterilidade. Ingratidão é irmã da miséria e da esterilidade. Isso me faz lembrar de Mical. Davi estava dançando, se alegrando, vendo a presença de Deus, a arca de Deus se aproximando da cidade. Mical estava de lá do seu prédio, do seu castelo, sei lá que raio é, da janela, observando o rei. Ele dançou de tal forma que suas roupas caíram, suas vergonhas apareceram. E ela começou a reclamar. Ela chamou o rei no canto e deu uma bronca nele. Só que a palavra diz lá no final do texto que Mical, em toda a sua vida, ela não gerou. Murmuração te leva a um estado de esterilidade. Pare de murmurar. Quanto mais você murmura, mais você é inclinado à miséria. Êxodo, capítulo 16, verso 2, diz o seguinte: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque os tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Sabe, o tempo que era para levar do Egito a Canaã era de alguns meses. Levou-se 40 anos. Porque quando você tem uma vida de murmuração, você começa a andar em círculos. Você já não sabe mais o porquê você sempre volta para a mesma situação. E você não consegue entender porque você bate e volta, você está ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo buraco. Deixa eu lhe dizer, talvez você esteja murmurando demais.
Se tem um negócio difícil de controlar, segundo o próprio Tiago, é a língua. Ou músculo difícil. Mas não é impossível. Porque nós temos em nós o Espírito Santo. Nós temos em nós o fruto desse Espírito. Temos em nós um domínio próprio. E você fala o que fala por falta de vigilância, porque você quer. Mas pare para pensar só um pouquinho. Filtre antes de você declarar qualquer coisa. A gente fala muito sobre declaração aqui. Só que Paulo fala assim, ó: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Nós precisamos entender que aquilo que a gente fala pavimenta o nosso caminho, o nosso destino. E se eu começar a murmurar, não tem jeito. Você vai ser inclinado por um caminho de dor, de miséria. Um círculo sem fim. Por outro lado, a gratidão é amiga da prosperidade. Quando eu tenho um coração grato, o Senhor começa a me guiar por um caminho próspero. Porque Ele entende que aquilo que Ele colocar em minha mão não vai me roubar. Muito pelo contrário, eu vou engrandecê-lo e glorificá-lo. E quando nós chegamos nessa consciência, neste nível, acredite, bênçãos e bênçãos virá sobre você. Bênçãos e bênçãos virá sobre as suas mãos. Porque a gente fala tanto disso, de bênção, de graça, de prosperidade. Mas a gente precisa entender que existem prerrogativas para tudo. Sem as prerrogativas, você não alcança o todo. Se eu não tiver um coração grato e fiel, o Senhor não vai colocar em minha mão. Se eu não tiver um coração grato, eu não vou alcançar um caminho de prosperidade. Eu fiquei imaginando aquele povo. Cara, eu não sei se o sapato crescia com ele, a roupa crescia com ele. Reclamaram do pão. Logo depois aqui, o Senhor diz: ó, vai chover maná agora. Está reclamando porque comiam pão até fartar. Vão comer pão até fartar. Reclamaram do maná. Vou enviar codorna. E aquele povo só fazia reclamar, só fazia murmurar. E aquela geração toda se perdeu, ninguém entrou na terra. Tenha a certeza de que você vai marcar essa geração. Tenha a convicção de que será através de você que Deus vai usar para marcar essa geração. Não espere vir a próxima. Deus não quer trabalhar com a próxima, eu tenho certeza, porque Ele é o Deus do hoje. Ele quer usar você para marcar esta geração. Não seja como o povo de Israel que se perdeu porque não confiaram no Senhor. Não. Seja como Moisés, que se manteve firme, que se manteve fiel. Seja mais ainda como Jesus, que se manteve firme e fiel do início ao fim. Que mesmo em meio à dor, a sua oração, que eu acho que a Pai Nosso a gente tem como a nossa oração modelo, mas talvez essa também fosse a nossa oração modelo. Pai, que seja feita a sua vontade. Nós precisamos ter essa consciência. A vontade de Deus está acima da nossa. Murmuração, ele quer dizer descontentamento, falar de alguém em voz baixa ou ao pé do ouvido. Boato, falatório. Sabe qual é o conceito de quando você reclama? Você está dizendo o seguinte: eu faria melhor. Quando eu reclamo do feito de alguém e eu murmuro, na maioria das vezes sem pedirem a nossa opinião, porque é assim que a gente faz, né? A gente gosta de se meter. Quando a gente murmura, o que você está dizendo nas entrelinhas é: eu faria melhor. Fique imaginando o povo de Israel reclamando: não, o Senhor tirou a gente do Egito, tinha pão até fartar. Estou com saudade da cebola, do alho, do pimentão. E agora nos trouxe para o deserto para morrer de fome. Eu imagino o povo pensando assim, ó: se fosse eu no seu lugar, eu faria diferente. Eu faria melhor. Cara, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem recebe o vento no 12º andar não é o mesmo vento que quem recebe no 2º andar. Você não sabe o que essa pessoa passou para estar onde está. Então pare de reclamar dos feitos dela. Viva o seu. Você não sabe o que fulano, o que ciclano passou para estar onde está. Você não sabe os motivos que o levaram a tomar aquela decisão, a agir daquela forma. Então pare de murmurar e reclamar. Viva o seu. Tome o teu vento aí do 2º andar e discirna como ele está. Não se preocupe com quem está no 12º. Um dia você chega lá e aí você vai ver. E aí você vai entender. Porque se tem uma coisa que meu pai sempre disse: quando você for pai, você vai entender.
Acho que todos os pais falam essas coisas. Quando você for mãe, você vai entender. Então para de reclamar, para de murmurar. Busca entender o outro lado. E se não entender, confie. Ou raiva de uma época que tudo que eu perguntava era isso, confie. Ou raiva de uma época que tudo que eu perguntava era ore línguas. Meu irmão, eu atrás de resposta e vinha ore em línguas, que você vai entender. Peraí, eu querendo a resposta, confiar em quê, velho? Quando João Batista surgiu, ele não bebia e nem comia, mas disseram que ele tinha demônio. Quando Jesus veio, ele comia e bebia, e reclamavam porque ele estava bebendo e comendo com os publicanos. As pessoas sempre vão encontrar uma forma de murmurar e reclamar do que você faz. Então o que é que a gente tem que fazer? Se não está contra a palavra, se não está ofendendo o Senhor, se não está ofendendo os irmãos, viva o seu. Não pare no que os outros dizem. Continue em frente. Porque quem reclama, provavelmente, bem possivelmente, tem até inveja do que você está vivendo. Isso não pode te mover. O que te move é o que te para. O que é que te move? Qual é o seu combustível? Se for o Senhor, só Ele pode te parar. Mas se forem as coisas, se forem os elogios, se forem as palavras de motivação, em algum momento talvez você não encontre nada disso. E aí você vai parar? Vai parar de funcionar? Sabe, eu por muito tempo tive isso. Eu queria palavras de motivação. Queria palavras que me levassem a continuar em determinadas coisas que eu fazia, principalmente escrever. Mas quando eu comecei a entender que era algo que tinha que partir daqui e não daqui, era uma ação que eu tinha que tomar partindo de dentro, um entendimento que eu tinha que tomar e dizer: se eu preciso, eu vou fazer, independente do que me digam. É essa consciência que temos que tomar. Se cabe a você fazer, faça. Não espere que os outros lhe digam. Não espere que os outros te motivem. Isso é até bom, mas na falta disso, continue. Porque não existe motivador maior do que aquele que nos ensina todas as coisas. Porque não existe motivador maior do que o próprio Espírito de Deus em você. Não existe motivador maior do que Ele. Sabe quando você ora, pedindo a Deus um direcionamento sobre aquilo que você faz, e o Senhor diz no seu espírito: continue em frente, porque eu estou com você e eu vou te levar até o fim. Sabe quando isso acontece? Existe motivação maior. O próprio Deus lhe disser que está com você até o fim da caminhada. Porque eu vou ficar dependente das motivações externas se eu já tenho uma interna? Filipenses 2, 14, 15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Sabe, se tem uma coisa difícil de fazer é trabalhar em equipe. É difícil. É difícil. Não é para todo mundo, não. Mas tem coisas que você só consegue com equipe. Você não consegue sozinho. Você precisa de pessoas. E não tem como, em meio a uma equipe, não existir aquele que... Sabe a Era do Gelo? Vocês lembram de Sid? Sempre tem um Sid, pô. Sempre tem um cara que é o pessimista. Sempre tem um cara que sempre vê o ponto negativo das coisas. A gente vai morrer. Sempre tem esse. Mas o que é que eu tenho que fazer? É driblar isso e continuar. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Quanto mais eu murmuro, eu vou repetir, mais motivos eu vou ter para murmurar. E quanto mais eu agradeço, mais motivos eu terei para agradecer. Em nome de Jesus, fiquem de pé. Queria convidar o Ministério de Louvor. Não se preocupe não, igreja, não vou cantar não. Vou só orar com vocês, pelo amor de Deus. Tenho consciência do que é que eu faço. Eu ainda estou sóbrio. Aleluia, vamos agradecer ao Senhor.
Vamos colocar o nosso coração em gratidão. Fechem seus olhos. Levante suas mãos. Vamos agradecer. Comecem a agradecer. Comecem a imaginar como vocês querem que seja o fim dessa situação. Como vocês querem finalizar esse processo. Como vocês querem encerrar esse ano. Comecem a imaginar isso. Comecem a imaginar. Comecem a idealizar e a confessar essa verdade. No nome de Jesus. Comecem, orem, 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 orem. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estão pessoas com corações expostos. Pessoas com corações gratos. Obrigado, Pai, pelo esse ministério de louvor. Obrigado por essa casa, Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa liderança. Obrigado, meu Pai, por cada criança dessa igreja. Obrigado por cada oficial e por cada membro. Obrigado pelos nossos familiares. Obrigado pelo nosso emprego. No nome de Jesus.